Mateus capítulo número 20. Vamos ler? Já foi lido o texto, mas eu queria que nós lêssemos do versículo 27 do capítulo anterior até o versículo de número 16 do capítulo número 20. Versículo de número 27 do capítulo de número 19 até o capítulo 20, no versículo de número 16. Diz assim: Então Pedro respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, o Filho do Homem, quando o Filho do Homem se assentar em seu glorioso trono, vocês me seguirão também e se assentarão nos 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que estiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros, serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe um denário, um dinheiro, pelo dia, e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: Por que vocês estiveram desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a cada um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, da nossa capacidade de compreender a Tua palavra, de explicar a Tua palavra. E nós pedimos, Espírito Santo, nos auxilia, nos guia, nos conduz nesse processo, ó Pai. Abre o nosso coração para compreender a verdade que está na Tua palavra, que foi revelada a nós. São palavras de Deus para nós. E para onde iremos, se só em Ti encontramos palavras de vida eterna? Ó Senhor, revela a nós, ilumina nossa mente, para entendermos aquilo que foi revelado na Tua palavra, ó Pai. No nome santo de Jesus, amém. Queridos, nós estamos nessa luta, nessa batalha de apresentar o Evangelho de Mateus já há alguns meses, e já estamos chegando na fase final,
Se você for ver na próxima pregação, já vai falar que Jesus vai para Jerusalém, porque lá onde tem a morte de Jesus, é onde ele vai ser crucificado e vai morrer. Então a gente já está entrando na parte final do ministério de Jesus. E a gente viu semana passada como o Senhor mostrou que um homem que praticava a lei, que procurava obedecer, coisas externas perante todos que podiam ser feito, mas que ainda faltava algo que estava lá dentro do coração dele, que era uma mudança, era algo que ele precisava largar, confiar mais em Deus, ficar em Deus. Foi o que vimos semana passada. E aí a gente termina semana passada com Pedro falando essa pergunta: Senhor, nós abandonamos tudo, porque aquele homem não queria abandonar a sua riqueza, os seus pertences, para seguir a Jesus, distribuir com os pobres, seguir a Jesus. Ele estava preso, o seu coração estava preso àquilo. E Pedro diz: e nós deixamos tudo, o que nós vamos fazer? Jesus faz uma bela promessa: quem abandonou tudo vai receber mais na vida eterna. Ou seja, vai ter muitas bênçãos que não vão se comparar ao que a gente passa aqui. Aí Jesus dá o alerta: mas os primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. E aí ele conta uma história para que as pessoas pudessem entender o porquê disso aconteceu. Queridos, quantas vezes nós também nos achamos privilegiados, e somos privilegiados, nos achamos agraciados, e somos agraciados por Deus, somos muito abençoados, mas às vezes a gente se coloca numa posição onde a atenção de Deus deveria ser maior para conosco. Talvez por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente ora, entende? Talvez a gente quisesse algo dessa forma chamar a atenção para Deus. Tem muitas canções que nós escutamos que nos dá essa ideia de chamar a atenção para Deus, sabe? De Deus olhar para a gente, encontrar na gente o melhor louvor, a melhor forma, como se a gente atraísse alguma coisa. E se a gente fosse recompensado por aquilo que fizesse. Irmãos, Deus vai abençoar todos, vai recompensar segundo a vontade dEle, não segundo os nossos critérios ou a nossa vontade. E Jesus mostra isso nessa parábola. Os primeiros foram os últimos e os últimos foram os primeiros. Vamos lá para a parábola para a gente entender um pouco mais. E é interessante que aqui, irmãos, nesse momento não está se falando sobre a questão do ímpio, sobre a questão de salvação. Aqui não está se falando com essa questão de salvação. Está falando sobre a graça de Deus, sobre Ele recompensa conforme Ele quer, da forma que Ele quer. A gente tem acostumado a escutar algumas vezes, eu já escutei diversas vezes esse tipo de coisa, tipo, quando chegar no céu a gente vai ter uma coroa cheia de pedrinhas, ou que são as recompensas. Irmãos, as recompensas Deus vai dar em sua graça. Tudo no reino de Deus é pela graça de Deus, não é pelo nosso mérito. Ele não é injusto, Deus não é injusto para esquecer as nossas obras, feitas em amor, feitas em Cristo. Mas as nossas recompensas é tudo em graça, Ele resolvendo nos abençoar conforme a sua boa vontade. Diante desse cenário, Jesus conta uma história para os seus discípulos, para aqueles que estão próximo dele. Jesus compara o reino dos céus semelhante a essa história. No livro de Mateus é muito comum essa expressão: o reino dos céus é semelhante a isso, é semelhante àquilo. Versículo de número 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu pela manhã cedo, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Nós já vamos ver que a parábola que Jesus conta tem dois personagens principais, é o proprietário e os trabalhadores. Sendo que os trabalhadores, a gente vai ver aí que tem dois tipos de trabalhadores. São vários tipos, mas a gente pode classificar em dois. Os primeiros, que foram encontrados logo no início da jornada de trabalho, e todos os outros, que foram encontrados no decorrer
do dia. Então nós vamos ver, irmãos, como Jesus mostra algo que é comparado ao reino dos céus, e esse proprietário mostrando para aquele povo através de parábola, como sendo o próprio Deus, tratando com o seu povo. Olha que coisa interessante. Imagine esse proprietário, Jesus falando dessa parábola, ele sendo a figura de Deus. O reino dos céus é semelhante como um proprietário, alguém que tem propriedades, sabe? E saiu cedo para contratar alguém. Já mostra que é alguém que tem posse, que tem condição, que é rico. O próprio Deus é um Deus rico, criador de todas as coisas, dono de todas as coisas. Agora é interessante que na parábola, irmãos, vem dizendo que ele saiu logo cedo para contratar os trabalhadores. Os campos que ele tinha era vinha, produzia uva. Então, para a safra de uva, para a colheita de uva, tinha certa urgência para colher e preparar o que ele precisava com essas uvas. E era comum sair logo cedo para buscar os trabalhadores. A gente não está falando aqui de pessoas que tinham aquele vínculo empregatício, que tinham o seu emprego garantido, mas se contratava para o dia de serviço. Ele sai logo cedo, esse proprietário, irmãos. É interessante que ele sai pela cidade ou pelas ruas, pelas praças ou pelo mercado onde o pessoal ficava. Era comum esse tipo de procedimento. A gente vê hoje também, irmãos, algo bem parecido ali na entrada de Campina Grande, naquele contorno, onde nós vemos pessoas que ficam ali naquele contorno e basta passar um caminhão carregado que as pessoas ficam acenando para saber se está precisando de trabalho, de ajuda para descarregar os caminhões. Logo na entrada se vê isso. Então seria mais ou menos isso. Eles estavam no ambiente esperando alguém passar para contratá-los. E diz o texto bíblico que ele saiu logo cedo pela manhã. Era comum acordar cedo. E o dia, irmãos, dos judeus, como eles contavam, a jornada de trabalho começava às 6 horas da manhã. E o dia encerrava às 6 horas da noite. E essa era a jornada de trabalho. E aí depois das 6 horas da noite era como começasse um novo dia. É como se fosse a parte da noite, a vigília. E o trabalho começava às 6 horas da manhã, irmãos. Essa era a primeira hora. Por isso a gente vai ver aqui na frente que ele fala da primeira hora, fala da terceira hora. Se 6 horas da manhã é a primeira hora, 7 é a segunda, 8 é a terceira, por aí vai. Sabe? Aliás, se começa às 6 horas, 7 é a primeira, 8 é a segunda, 9 é a terceira. A sexta hora é um meio-dia. Então, essa é a divisão do dia. E aquele proprietário, tendo condições, saiu a contratar funcionários para trabalhar com ele. Vimos a primeira coisa aqui, o proprietário, que ele é alguém rico, como o próprio Deus é alguém muito rico. Mas não só isso, gente. Esse proprietário, que é a figura do próprio Deus, é alguém generoso. Ele vai atrás de pessoas para contratar para o seu serviço. Ele não esperou essas pessoas procurarem emprego. Ele sai atrás. E se você for ver, ele sai por diversos horários procurando essas pessoas para trabalhar para ele, para lhe oferecer trabalho. Irmãos, e aqui essa jornada de trabalho, esse salário que eles ganhavam, essa diária, talvez se eles não ganhassem, não tivessem o que comer naquele dia. Então era uma bênção muito grande eles conseguirem aquele emprego para aquele dia. Era a alimentação garantida. Então aquele proprietário sai à procura dos trabalhadores, quer dizer que ele está mostrando a sua generosidade para ir atrás de pessoas, para até garantir o sustento daquelas pessoas. E se for ver no texto, olha o que a Bíblia diz. Por volta logo cedo, ele encontrou alguns trabalhadores e combinou para pagar o dinheiro. Ao versículo 3, por volta das 9 horas da manhã, ele viu e chamou outras pessoas. Versículo de número 5 diz, saindo outra vez por volta ao meio-dia, 3 horas, e saiu às 5 horas. Ele saiu procurando esses trabalhadores para ajudar. Mostra como ele era generoso e queria ajudar essas famílias. Ele vai atrás dessas pessoas que estão paradas, que estão ociosas, sem trabalhos, desempregados.
e que precisam de ajuda para a sua família. Deus vem com sua graça. Deus é tão bondoso, irmãos, que Ele vem nos abençoando. A Bíblia diz que o Senhor faz nascer o sol, manda chuva para justos e injustos, para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que não confiam, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que não creem, para aqueles que negam a Deus, Ele faz nascer o sol e faz vir a chuva. Ele dá saúde também, irmãos. Nosso Deus é grandioso em generosidade, Ele é generoso, Ele dá a vida a todos. Irmãos, quem vive, quem tem saúde, quem tem paz e felicidade, não é só aqueles que confiam em Deus. Até pessoas que negam a existência do próprio Deus podem ter isso. De tão grande generosidade que é o nosso Deus. Irmão, se fosse eu, talvez se fosse você, nessa situação, a gente não agiria assim. Talvez fosse morte aos inimigos. Há um ditado que diz o seguinte: para os amigos, as benesses, os benefícios da lei. Para os indiferentes, a lei. Para os inimigos, o rigor da lei. Ou seja, se fôssemos nós, em muitas situações, a gente ia apelar para as coisas mais terríveis, para aqueles que não estivessem do nosso lado. Mas Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus é cheio de longanimidade, paciência, é generoso. A figura desse proprietário é de alguém muito generoso, que sai à procura desses trabalhadores, para que trabalhem na sua lavoura. Agora notem, irmãos, se esse proprietário ele é generoso, nós vimos que ele é rico, que ele é proprietário, tem vinha, tem condição de contratar, como o nosso Deus que é rico, dono do ouro e da prata, o Criador de todas as coisas, que não depende de nada nem de ninguém, rico em amor, rico em bondade, que ele é generoso. Aparece agora em cena os trabalhadores, mas notem coisa bem interessante nesse primeiro grupo de trabalhadores, no versículo de número 2, preste atenção. Ele, o proprietário, combinou com aqueles trabalhadores, que saiu logo cedo e encontrou, pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. O proprietário encontra um grupo de trabalhadores que precisavam de emprego, contrata eles, e é interessante que o texto diz que combinou, houve um acordo entre as partes. Nesse acordo ficou decidido o que seria pago, que era o justo, era uma diária de serviço. O denário, essa moeda, podia ser usado também a dracma, mas aqui nesse caso, o denário era uma moeda que que era o equivalente à diária de um trabalhador, a diária de um soldado. Então, aquele homem proprietário, ele combinou com os trabalhadores, fez um acordo, se fosse hoje seria um contrato trabalhista, onde o pagamento daquele dia seria o justo pelo trabalho. Nós vemos aqui a figura de um proprietário sendo justo, dando o que merecia aqueles trabalhadores, que era a diária de serviço. Não explorando, como nós vemos hoje, mas sim vendo a necessidade e pagando aquilo que devia ser. E essa é uma qualidade do nosso Deus, irmãos, é um atributo do nosso Deus, é a justiça. Deus é justo. Irmãos, Deus não escolhe ninguém pela cor da pele. Nós temos visto ultimamente, irmãos, absurdos têm sido divulgados na imprensa. Há pouco tempo atrás a gente não via isso tão claro não, agora é absurdo. Pessoa se negando a ser atendido a alguém por causa da cor da pele. Deus não faz essa acepção de pessoas, irmão, essa divisão. Deus não faz divisão de pessoas por causa das suas posses. Irmãos, quantas vezes, e eu vou falar de mim, quem me encontra em Campina Grande, geralmente me encontra nos cantos, você vai me ver de bermuda, de sandália havaiana, você vai me ver isso aqui. Quando eu vou de calça para um canto, irmão, é porque eu estou muito chique.
Mas quem me vê em geral de Campina Grande é assim, sabe? Parece um maloqueiro. E às vezes eu chego num canto, os irmãos já viram, já assim. E às vezes eu chego num canto e eu começo a ver os olhares das pessoas. Como eu trabalho na área de segurança, eu percebo quando as pessoas estão olhando para mim com um olhar diferente. Não é? E você percebe quando você vai atrás de um produto ou uma situação e as pessoas nem lhe dão atenção pela sua forma de você estar vestido. Porém, se você fosse de outra forma, bem engravatado, bem bonito, as pessoas iam tratar diferente porque achavam que você era alguém importante. É uma realidade ou não é, irmãos? As pessoas tratam assim, pela cor, pelas posses, fazem diferenças, são injustas. Aqui nós temos um proprietário que é justo, que trata as pessoas de forma igual, quão merecem ser tratadas, irmãos. Isso é Deus, Ele é assim. E Ele ama a todos. Agora, Ele não é injusto, mas Ele tem um cuidado especial com aqueles que confiam em Jesus Cristo. Esses são filhos dele. Irmãos, e a gente precisa falar isso bem claro. As promessas de Deus, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de que o Espírito Santo conforta e consola, de que Deus vai resolver, isso é promessa, é para filho de Deus. Para quem não tem uma aliança com Deus, não está com Deus, essas promessas não valem. Não valem, só vale para quem é filho de Deus. Então, às vezes a gente está conversando com alguém, o Espírito Santo conforta a tua vida, meu irmão, só conforta filho de Deus. O Consolador foi, deixa eu melhorar, conforta outras pessoas, sim, mas a promessa é só para os filhos de Deus. Não adianta. Olha, isso aqui, Deus sabe, o melhor coopera para o seu bem. Só coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são filhos de Deus. Para quem não é, não, só coopera para o mal. Só coopera para o mal. Porque cada palavra, cada situação, só faz endurecer a pessoa para longe de Deus. Enquanto para o Filho de Deus, cada palavra, cada situação, cada circunstância que ele passa, só vai quebrantar ele, para cada vez mais ele caminhar ao lado de Deus. Estamos falando do proprietário que é justo, como o nosso Deus, ele é justo. Ele não tem o inocente como culpado, nem tem o culpado como inocente. Quantos absurdos nós não vimos por aí, irmãos? Pessoas sendo condenadas, sem nunca terem feito nada. Pessoas culpadas e sendo absolvidas, porque tem dinheiro para pagar advogado. É um mundo de injustiça. O proprietário da vinha, ele é um proprietário justo. O nosso Deus é um Deus justo. Ele é justo, gente. E isso para a gente é algo terrível também. Porque Ele não vai deixar o pecado sem punição. Porque Ele é justo. Deus é amor. Deus é justiça. Se Ele ama a nós, ao ponto de mandar sol e chuva, dias bons para todos, independente se confia nele ou não, Ele também, para com todos, Ele vai cobrar o pecado. Cada um cometeu. Um dia todos terão de se apresentar diante de Deus e prestar conta de cada um dos seus pecados. E mais, cada um das suas palavras que falou, gente. Sabe qual é a escapatória para os que creem em Cristo? Porque quem crê em Cristo confia que Jesus levou sobre si os seus pecados. Então Deus não vai punir, porque já foi punido uma vez em Cristo Jesus. Mas para quem não confia, Deus é justo, vai cobrar os pecados. Por Deus ser justo, Ele cobrou os pecados daqueles que confiam, daqueles que confiam em Jesus, lá na cruz. E ali já foi pago. Deus não vai cobrar novamente, porque já foram pagos. Ele é justo, Ele combinou dar o preço que deveria. Qual seria o preço, irmãos? 1 denário, uma diária do trabalhador. Se fosse hoje, uma diária poderia ser em torno de 70, 100 reais, dependendo da profissão, da atividade. Não é isso? Em torno disso, um pedreiro pode ser 70, 50, 70, isso, 100, a depender do trabalho que for e do local que for trabalhar. Combinou o que era justo. Mas é interessante que foi combinado.
Parece, irmãos, que esse primeiro grupo de trabalhadores, meio que eles exigiram o direito deles. Pediram o que deveria ser feito. E de forma justa, o proprietário combinou com eles. E assim ficou acordado. Foi para a sua vinha. Está palavrado, está feito o contrato. Mas ainda, irmãos, se o proprietário ele é rico, se o proprietário ele é generoso, que ele abre oportunidade de emprego, se o proprietário ele é justo, proprietário da vinha, ele também é alguém cheio de compaixão. Olha o que é que diz o versículo 3, 4, 5 e 6. Preste atenção, a gente já falou que ele combinou com o pessoal logo cedo pela manhã. Mas diz, por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E disse, vão trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Já teve um novo grupo que ele chamou para trabalhar. Esse novo grupo não combina pagamento. Apenas recebe a palavra do proprietário da vinha, dizendo que vai dar o que é justo. Eles vão. Mas não passa por aí. Ele chama uma terceira turma. Está quase aqui a Alpargatas, né, gente? Que é um bocado de turma, né? É 3 ou 4 turmas, né? 4 turmas, né, durante o dia? Não, 3. São 3 turmas. Diz, saindo outra vez do meio-dia e de 3 horas, fez a mesma coisa. Ele saiu de 9 horas, contratou a segunda equipe. Ele saiu de meio-dia, contratou a terceira equipe. Ele saiu às 3 da tarde, contratou mais uma equipe. Contratou, no caso, a quarta equipe, não é isso? Dizendo que vai pagar o que for justo. Mas ele é alguém cheio de compaixão. Olha o que é que diz o versículo 6. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros homens que estavam desocupados. Irmãos, pense comigo. Se o dia do trabalho, se o horário de trabalhar, se a jornada de trabalho é de 6 da manhã às 6 da noite, aqueles homens estavam 5 horas da tarde sem fazer nada o dia todo. Mas a Bíblia aqui fala que eles estavam sem fazer nada o dia todo, não está chamando eles de desocupados, não está dizendo que eles não queriam trabalhar. Pelo contrário, quando o proprietário pergunta por que vocês estiveram desocupados aqui o dia todo, qual foi a resposta daquele grupo de trabalhadores? Porque ninguém nos contratou, eles não conseguiram emprego. 5 horas da tarde, o dia já acabou, praticamente. Eles não tinham mais como trabalhar. Mas aquele proprietário que saiu e contratou 4 turmas de trabalho, ele diz, e eles disse, vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ele contrata o último grupo, irmãos, para trabalhar na vinha dele. 5 horas da tarde. Imagina a felicidade daquele grupo, que já estava sem esperança. Era um dia sem trabalho, talvez sem alimento em casa, talvez sem a provisão pelo menos do dia seguinte. Isso mostra a compaixão daquele homem, porque ele poderia se dar por satisfeito às turmas que já tinha contratado. Ele poderia deixar para o dia seguinte. Ele escolhe mais uma vez e contratar pessoas, e pela situação daquelas pessoas, o proprietário vai até elas e contrata-as por sua grande compaixão. Queridos, isso mostra também outra qualidade desse proprietário, é cheio de compaixão. Assim também é o nosso Deus, é cheio de compaixão, irmãos, para conosco. Ele olha para nós e se compadece, porque Ele lembra que nós somos pó, nós somos cinza. Jesus conta a parábola do bom samaritano, que Ele teve compaixão. Assim é o nosso Deus, que tem compaixão de nós, irmãos. Ele sente a nossa dor, Ele não é indiferente às nossas súplicas.
É o Deus que nos entende, irmãos, e que nos ama. Esse é o nosso Deus. Quantas pessoas não têm essa compaixão? Quantas pessoas são frias, não tratam umas com as outras? Eu lembro aqui que Romualdo trouxe um exemplo certa vez, disse que teve contato com uma senhora, que ela disse que ajudava um animal, se precisasse, sofrendo, mas não ajudava uma pessoa. Algo assim do tipo, não foi, Romualdo? E quantos de nós, irmãos, vamos ser sinceros, a gente se compadece de um animal, de um bicho. Não estou dizendo que não deva fazer, não é isso não. Mas a gente é sensível a um animal que está atropelado, agonizando, mas nós não temos sensibilidade para com as pessoas, a gente não tem compaixão das pessoas. Hoje em dia o cara sofre um acidente, aí antes de chamar para o serviço de emergência, está gente filmando. Ah, meu Deus, que coisa feia. E filmando, para de filmar e vai ligar para alguém, vai acudir a pessoa. Perde esse senso de compaixão, de sentir a dor do outro. Mas esse homem, esse proprietário, ele tinha compaixão, assim é o nosso Deus, irmão, se compadece de nós. E ele olha para nós com misericórdia. Deus tem compaixão de você e de mim. Ele se compadece. Sabe, irmãos? Ele sabe da minha luta, da sua luta, ele sabe do nosso sofrimento. E o nosso Deus não é um Deus indiferente, irmãos. Ele nos ama. Nós vínhamos há praticamente um mês orando por um irmão da igreja, o irmão Nascimento, pedindo oração direto por ele. As coisas como da vida são. No dia que eu vim para cá, numa quarta-feira, que o pastor Bolso veio, eu vim aqui, no momento de oração, dizer, vamos agradecer a Deus, que o irmão Nascimento foi para casa. Quando eu falei isso, vamos louvar a Deus por isso, o pastor Bolso na hora falou, irmão, ele foi para o hospital de novo hoje, foi internado no estado grave. Eu aqui na frente, quem estava no dia viu. Vamos agradecer a Deus, irmão, porque Deus respondeu a nossa oração. O irmão Nascimento foi para casa. O pastor na hora falou, irmão, ele foi hoje, voltou para o hospital. De lá não saiu mais. Só saiu ontem que ele morreu. E hoje, uma cerimônia fúnebre bela, por mais que tenha dor, choro, tristeza, porque faz parte o luto, a perda, a morte, a dor, a separação, e deve chorar, sofrer de fato, mas para nós não é o fim da jornada para aqueles que confiam em Jesus. É uma nova temporada, e agora diferente, longe do pecado, longe da dor. E eu pude falar para a família, dizer o seguinte, olha, Deus ama o irmão Nascimento mais do que os pais dele. Deus ama vocês mais do que os pais de vocês, mais do que a família uns aos outros. E Deus é amor, Deus é gracioso. O que podemos fazer é confiar nele. Mesmo que ele tenha que tirar de nós. Mesmo que ele dê fim à vida de alguém na família. Mas ele nos ama aquela pessoa mais do que todos nós. Devemos confiar nele. Sabe? Porque o Deus tem compaixão, irmãos. Ele não faz com a gente para ver a gente sofrer. Às vezes a gente faz certas coisas para ver o outro sofrer. Deus não faz isso, irmãos. Ele é cheio de compaixão. Mas aí, 5 equipes foram contratadas, não é isso? Logo cedo, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, a quarta equipe, 3 horas da tarde, a última equipe, às 5 horas da tarde. Essas pessoas foram contratadas. Versículo 8. A partir daqui, começa a mostrar que vai ser a prestação de contas. O trabalho foi realizado, o dia inteiro daquela equipe que começou logo cedo, das outras que entraram no decorrer do dia, foi terminado a jornada de trabalho. E agora vem a prestação de contas, vem o pagamento. É um momento de alegria. Mas também nesse momento vai se revelar algumas coisas. Vai se revelar mais uma vez o caráter do proprietário. Mas também vai revelar o caráter dos trabalhadores.
O proprietário a gente já está vendo como ele é diferente. É justo, ele é generoso, ele é bondoso, ele é alguém cheio de compaixão, ele tem as suas riquezas, suas propriedades. Na prestação de contas, vai apresentar mais coisas para nós. Versículo 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando dos últimos contratados e terminando pelos primeiros. Aquele proprietário, ao invés de separar por grupos para receber o ordenado, o dinheiro, ele pega os últimos contratados, ao invés de ser os primeiros. Versículo 9. Vieram os trabalhadores contratados por último, por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 5 denários. É interessante que o proprietário, ele é justo, sabe? A lei dos judeus, no Antigo Testamento, mandava que o pagamento fosse no dia de trabalho, para que aquela pessoa não ficasse dependendo para o dia seguinte. Ao término do trabalho era pago. Em Levítico, capítulo de número 19, versículo 13, diz: não oprima nem roubem o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Ou seja, era para pagar no mesmo dia trabalhado. Deuteronômio 24, que é a repetição da lei, versículo 14 e 15 diz: não se aproveitem do pobre e do necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que vive em uma das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso, senão ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. O texto diz: ao cair da tarde. Quando chega o momento, aquele homem mostra mais uma vez o seu caráter e paga. Mostra a fidelidade que ele tinha. Homem de caráter e de compromisso, e que era fiel. Paga conforme deveria ser pago. Mas não só isso. Se ele mostrou a justiça, o caráter dele fiel, ele mostra outra coisa, irmãos. Ele mostra como ele era gracioso. Graça é o favor que recebe, é uma bênção que recebe sem merecer. Quando a gente trabalha e recebe o salário, a gente não está recebendo graça, a gente está recebendo um benefício, uma recompensa, porque a gente trabalhou. Então a gente merece aquilo. Quando a gente não faz por merecer e nós recebemos, isso é graça. O que é a salvação em Cristo Jesus? É a graça de Deus, porque nenhum de nós merece a salvação, e o Senhor vai e nos dá. Não é merecimento, é graça. Aqueles trabalhadores, diz o texto, que foram chamados 5 horas da tarde, irmãos, se o dia do trabalho começa às 6 horas da manhã e termina às 6 da noite, se você contrata alguém às 5 horas da tarde, quanto é que você vai dar para essa pessoa? Sabe o que foi que ele deu? Uma diária completa, deu 1 denário. Mostra como ele agiu de forma graciosa com aquelas pessoas. Eles só trabalharam 1 hora. E ele resolveu dar aquele valor. Mostra como ele era gracioso. E dá a entender pelo texto que ele fez isso com quem trabalhou às 3 horas. Quem iniciou o trabalho às 3, quem iniciou ao meio-dia, quem iniciou às 9. O nosso Deus, irmãos, da mesma forma, Ele é gracioso. Em Cristo Jesus os nossos pecados foram perdoados, isso é graça. Nenhum de nós merecíamos. Todos nós pecamos. E Deus sempre veio a nós, em graça. Irmãos, era para Deus, em sua santidade, não ia atrás do homem perdido. E era para o homem perdido ir atrás, de todos os jeitos, desse Deus maravilhoso. Mas o que acontece não é isso. É Deus, na sua infinita graça, Ele vai atrás de cada um de nós.
Irmãos, quantas oportunidades eu e você teve de Deus indo atrás de você? Ninguém nunca veio a Deus porque deu vontade, mas foi porque alguém levou uma palavra, porque escutou um hino que alguém levou, porque veio a um culto, porque foi criado assim na igreja, e lá na frente Deus chamou. Sempre a palavra foi a você, nunca eu e você fomos a ela, ela sempre veio a nós. Deus sempre foi atrás do homem. Isso é a graça de Deus, irmãos. Se salvação fosse merecimento, nenhum de nós, ninguém estaria aqui, ninguém seria salvo. Não é merecimento, é Deus resolvendo nos abençoar. Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E como é que a gente recebe essa graça de Deus? É confiando, é crendo. Crer, confiar, é estender a mão para receber o presente de Deus. Mas o presente não fomos nós que conquistamos, nós estamos recebendo. Entende, irmãos? Esse homem gracioso resolveu recompensar aquelas pessoas. Irmão, um dia nós estaremos habitando um lugar que Deus mesmo preparou para nós. Que Deus mesmo, santo, que o pecado não toca, é que preparou para nós. Por isso, a presença de Deus, o céu, os céus, nova terra, é algo maravilhoso. Porque não foi tocado por nada que tinha pecado. É o próprio Deus que preparou para nós. Como diz a carta aos Hebreus, Deus é o arquiteto dessa cidade. Irmãos, quem projetou essa cidade, quem projetou, quem planejou, arquitetou, todinho, não foi o maior arquiteto que nós tínhamos há anos atrás aqui no Brasil, que era Oscar Niemeyer. Foi o próprio Deus. Essa cidade que é a Jerusalém Celestial, é o lugar onde o povo de Deus vai morar para sempre. Isso é a graça de Deus. Deus veio em graça, aquele proprietário veio em graça e deu aquele valor. Mais uma vez, nós vemos o caráter daquele proprietário sendo manifesto. Caráter gracioso. Deus é gracioso também, irmãos. Mas olha que coisa interessante. Se estamos vendo só coisas boas do proprietário, também vai ser revelado agora o caráter dos trabalhadores. Como aqueles homens receberam o seu pagamento. Só que o texto não fala nada das equipes que foram contratadas depois. Da última equipe, dessas 4 últimas equipes, não fala nada. Então dá a entender que eles saíram alegres, satisfeitos, foram agraciados com aquele pagamento. Só que agora o texto vai falar daquela primeira equipe que foi contratada às 6 horas da manhã. Olha o que é que o texto diz. Versículo de número 10. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Olha, se quem foi contratado às 5 horas da tarde, recebeu um denário, recebeu uma diária completa, 3 horas recebeu uma diária completa, meio-dia e 9 horas uma diária completa, eles pensaram consigo, então, nós que começamos 6 horas da manhã, devemos receber mais. Porque eles receberam uma diária completa. Versículo de número 11, ou melhor, 10, é quando vieram os que tinham sido contratados, esperavam receber mais, mas cada um recebeu um denário. Eles também receberam um denário, uma diária completa. E agora é revelado o caráter deles. Olha o que diz o versículo 11. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Irmãos, olha a queixa desse grupo, desses homens. Eles não se queixaram porque receberam pouco. Eles não se queixaram porque deixaram de receber mais.
eles se queixaram porque os outros receberam igual a eles. Você lembra que no início, nós lemos aqui, no versículo de número 2, que diz, e combinou com ele, o proprietário combinou com eles, pagar o quê? 1 denário, 1 diária, estava combinado por isso. Mais uma vez o proprietário mostrou o caráter fiel e justo, porque o combinado ele fez. O que foi acordado, ele cumpriu, fielmente conforme acordo. Agora percebe, irmãos, que parece que esse primeiro grupo, que pensou apenas na recompensa, lembra que a gente falou no início que parece que eles combinaram, como se eles estivessem meio que desconfiados, enquanto os outros grupos confiaram na palavra do proprietário. Não foi dito que o proprietário combinou nada com eles. Pelo contrário, diz que o proprietário diz, eu pagarei o que for justo, e eles confiaram. E esse grupo que estava olhando só para a recompensa, mostrou o seu caráter. Só olharam para o benefício. Não reconheceu o direito do proprietário em pagar cada um conforme ele queria. Olha o que o proprietário diz. Versículo 13. Mas o proprietário respondeu a eles, amigo, não estou sendo injusto com vocês. Você não concordou em trabalhar por um dinheiro, 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que eu lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? O proprietário não podia fazer o que quisesse com o seu dinheiro? Aqueles homens não reconheceram as qualidades do proprietário, irmãos, como alguém generoso, gracioso, fiel, justo no seu trato. E ainda, irmãos, foram movidos pela inveja. Queriam mais, só olhando para a recompensa. Foram movidos, irmãos, pela inveja. Queridos, se a gente viu muita coisa a respeito do proprietário, que aponta para Deus, nós vimos coisas terríveis daquele primeiro grupo, que só queria ver a recompensa, que teve inveja quando saiu o pagamento, que não observou, que não reconheceu quem era o proprietário, em todo o seu caráter, em toda a sua maneira de ser. Provérbios no capítulo 28, versículo 22 diz, aquele que tem olhos invejosos, corre atrás das riquezas. Eram aqueles homens invejosos, não olhando para aquele proprietário. Aí vem a pergunta, irmãos, de que grupo nós participamos? Aí Jesus encerra dizendo que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os últimos foram agraciados, contratados 5 da tarde, 3, meio-dia, 9, foram agraciados, saíram com o coração grato. Os primeiros foram os últimos a receber, coração cheio de inveja, de dor. Mesmo o proprietário não tratando ele com injustiça, que o que foi combinado foi feito. Como alguém fala, né, o combinado não sai caro.
Se combinou, está combinado. Não é isso? Combinou, está combinado. Não foi imposto, não. Foi combinado. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Que grupo nós estamos? Dos primeiros ou dos últimos? Sabe, irmãos? Os benefícios do reino de Deus, como Jesus diz, para todos, tem uma coisa em comum, é o mesmo, sabe o que é? A graça de Deus, é para todos. Ele promete a graça dele para todos. Nós devemos ser gratos com isso. Não ter inveja no nosso coração. Não se achar superiores. Mas confiar em Deus. Que Ele tem um caráter maravilhoso acima do nosso. É santo. E a Bíblia descreve Ele como sendo tão perfeito e diz que Ele é santo, santo, santo. Nós devemos confiar nesse Deus. Quantos de nós? Eu, no meu caso, nasci num lar cristão. Nessa caminhada cristã, minha caminhada que eu tenho de vida é dentro da igreja. 38 anos de vida, 38 anos de igreja. Graças ao bom Deus, não me desviei em momento algum. A vida toda foi dentro da igreja. Mas uma pessoa que chega agora, irmãos, com um coração crente, confiando em Cristo, tem a mesma recompensa desse que está há vários anos na fé. Sabe? Porque Deus trata com graça a todos nós. Não é mérito. Nos nossos ambientes de trabalho, e às vezes até nas nossas relações dentro da igreja. Às vezes a gente diz, né? A gente pensa, o cara chegou agora e já quer sentar. A gente usa essa expressão, o cara chegou agora e já quer sentar na janela. O cara chegou agora e já tem oportunidade, aquilo outro. Irmãos, e isso vem ao nosso coração porque nós somos pecadores. Isso é da nossa natureza. A gente gosta de ser assim porque é a nossa natureza que nos empurra para isso. E nós precisamos combater em Cristo Jesus no Espírito Santo. Isso é normal da nossa natureza. Mas o Espírito Santo pode tratar isso em nós. Então nós devemos, irmãos, não ser movidos pela inveja, não ser movidos por uma sorte da ganância, um sentimento desse, mas sim de gratidão a Deus. Porque Deus trata com justiça. Deus trata com fidelidade a cada um de nós. Deus trata a todos com sua graça. Que essa lição, irmãos, que nós aprendemos aqui com esses trabalhadores da vinha, seja aplicada ao nosso coração. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Que Deus nos ajude a ter um coração alegre. Semelhante, irmãos, para a gente encerrar, a esse grupo de homens que não viram com os bons olhos a forma do proprietário tratar a todos, houve inveja da parte deles. É algo bem parecido que acontece naquela parábola do filho pródigo, onde alguém sai de casa, o filho mais novo sai de casa, se arrebenta na vida, perde todos os bens, tudo que ele tinha, a herança ele queimou, e quando ele estava lá embaixo, estava sem nada na vida, trabalhando em algo que para o judeu aquilo era terrível, eles não queriam trabalhar, que era cuidar de porcos, e ele passando fome, sem ter o seu sustento da melhor forma, diz que ele olhava os porcos comendo e tinha desejo de comer. Talvez ele via os porcos saciando, ele tinha o desejo também de saciar. Aí ele cai em si e diz: quantos trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu? Ele não falou voltar como filho, ele falou os trabalhadores. Ele diz: então vou me levantar, vou voltar para casa, vou chegar para o meu pai, vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei perante ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me recebe como trabalhador. Ele volta para a casa do pai para ser recebido como trabalhador, não é como filho. E diz
o texto é que quando ele volta, o pai, ao ver longe, o pai vai e corre com ele, abraça. E o filho, quando vai dizer, pequei perante o céu e contra ti, não sou de que ser chamado seu filho, me recebe como empregado, o pai diz, troca a roupa dele, troca tudo, ele é filho, ele voltou, ele é filho, não deixou de ser filho. E se alegra com a presença do filho. Porém, o irmão dele ficou com inveja, ficou com raiva. O mesmo sentimento que teve aqui nesses trabalhadores, ao ver alguém lá triste, ao ver alguém feliz, sendo agraciado, ficou com inveja também. Era o sentimento desse irmão mais velho do filho pródigo. Foi o sentimento desses primeiros trabalhadores contratados. Que Deus nos ajude a que isso não seja no nosso coração. Era o mesmo sentimento que os fariseus tiveram, por Jesus dizer que eles estavam fechando as portas dos reinos de Deus, dos céus, e que prostitutas, publicanos, pessoas que para eles não tinha jeito, mas eles estavam crendo, estavam entrando no reino dos céus, e para eles a porta sendo fechada. É o mesmo sentimento. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a confiar em Deus como esse grande dono do universo, que é amoroso, gracioso, generoso, fiel, rico em misericórdia e que nos ama a todos de forma igual. Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando o culto.